Olá, aqui é a Andrea Volney, da Pedagogia Quântica, e nós vamos pensar juntos hoje sobre um tema muito importante que tem trazido aí muitos conflitos nas famílias. Como nós podemos ensinar a ler sem sofrimento? Então, gente, ensinar a ler é um desafio, né? Um grande desafio. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? É que esse ensinar a ler e a escrever está se tornando pesado, está se tornando sem significado. Eu recebo em consultório muitas e muitas crianças com um trajeto de sofrimento muito grande dentro da escola e que são crianças que não têm necessariamente nenhuma dificuldade de aprender. As dificuldades de aprendizagem estão sendo construídas, literalmente construídas, pela forma, muitas vezes, de ensinar, pela ansiedade, pela expectativa dos pais para que essa criança aprenda a ler logo. Então essa criança ela fica num jogo de medo e de ansiedade em ter que corresponder àquele padrão. E aí ela perde a autenticidade dela, ela perde a capacidade de se expressar livremente. E não tem nada mais prejudicial para a aprendizagem do que isso. Se eu não sou capaz de me mostrar, eu não aprendo com facilidade. Eu vou corresponder a esse padrão aí de insegurança, de medo, dificuldade de aprender. Tá? Então hoje vou te dar algumas dicas aqui hiper mega especiais para que você cuide desses aspectos se você tem um filho em processo de alfabetização, tá bom? E o primeiro deles é diminuir a ansiedade de que meu filho tem que ler e escrever logo. Isso não é só para papai e mamãe, não. Para profissional da educação também. Porque às vezes a gente tem uma ansiedade de querer ensinar para que essa criança, para adiantar a vida dessa criança, e a gente acaba atropelando as coisas. Então, primeiro é baixar a ansiedade. Aí, Andréia, como é que faz isso? Bom, como é que faz isso? É você prestando atenção nas suas conversas internas. O que você está dizendo para você mesmo, tá? Então, você vai se autorregular. A gente só pode ajudar uma criança se a gente tem essa capacidade de nos autorregularmos, de cuidarmos das nossas emoções. Então, comece a prestar atenção no que você está falando para você mesmo, quais são os seus medos em relação à aprendizagem do seu filho ou do seu aluno. E aí você vai buscar ferramentas para lidar com isso, tá? Esteja bem, para ser um suporte sustentável para essa criança. Isso é essencial. Outra dica: nós precisamos enxergar o erro como construtivo do processo. O que é um erro construtivo? É aquele erro que faz parte da aprendizagem. Não tem como aprender sem errar. Só que o erro, ele tem um grande... ele traz um grande impacto pra gente. Por quê? Porque o erro pode trazer por trás disso o nosso medo do fracasso. Então, um pai ver um filho errando na tarefa de casa, isso pode trazer muito desconforto para ele se ele não entende o processo. E esse desconforto pode se transformar em irritação, em nervosismo, em falta de paciência, pode se transformar até em indiferença. Então, primeiro observe como é que você está lidando com o erro do seu filho. Perceba que o erro faz parte do processo. Lembra de uma criancinha quando está aprendendo a andar? Uma criança quando está aprendendo a andar, você não briga com ela. Você não diz, você devia ter colocado o pé aqui. Como que você não prestou atenção e você caiu? A gente faz o seguinte com a criança que está aprendendo a ler. A andar. A gente estende a mão, ajuda ela a levantar e estimula que ela continue. Então faça isso. Não enfatize o erro. O erro, ele faz parte. Então, nós vamos lidar com naturalidade com o erro. Nem exagerar aquilo ali e nem ignorar aquilo ali. É o meio do caminho.
Como é que eu vou levar essa criança a lidar também com o erro? E quando ela lida bem com o erro, ela vai levar isso para a vida. É uma criança que vai ter muito mais facilidade de lidar com situações adversas, né? Então, vamos lá, vamos rememorar. Primeiro, você cuida da sua ansiedade e da sua necessidade de alfabetizar logo ou ensinar perfeitamente bem uma criança, tá? Segundo, você perceba a forma como você está lidando com o erro. O erro é constituinte do processo. Não vamos punir, não vamos brigar, não vamos dar bronca nessa criança porque ela está errando, tá? Terceiro, usar a ludicidade, usar a brincadeira. Vamos sair da formalidade, gente. Vamos sair do tem que fazer a tarefa. Agora é a hora de fazer a tarefa. Então, sabe, eu tenho que abrir mão de tudo que é legal, de tudo que é divertido, para ir para aquele momento de tortura, que é o momento de fazer a tarefa. A tarefa ela pode estar articulada com a brincadeira. Então, você vai brincar, sai do papel, sai desse negócio de só ter que fazer a tarefinha de casa. Porque o que acontece? Nós, papais e mamães, sentamos com a criança para fazer a tarefa de casa. Então, vem aquele deverzinho numa folha, que muitas vezes não tem sentido nenhum para a criança, e a gente tem que fazer aquilo ali. E aí a criança não quer, ela acha ruim, e nós não entendemos por quê. Então, sai um pouco da questão da tarefa de casa, crie outros momentos específicos para brincar com seu filho. Brincar. E brincar de uma maneira que ele vai ser provocado e vai aprender a ler, assim, muito rapidamente. Quando a gente brinca, a gente se autoriza, a gente não tem medo de errar, a gente está no nosso melhor momento. Aí a gente vai criando aquele vínculo positivo com a aprendizagem. Tudo que é positivo, tudo que é alegre, tudo que é divertido, vai gerar aí também um impacto nessa memória, que essa memória vai ser construída em cima do prazer relacionado com a aprendizagem. Então, brincadeiras. Eu tenho diversas brincadeiras aí sobre a alfabetização que a gente pode fazer. Outra situação. Isso é essencial. Estimular a leitura global inicialmente. Deixa eu explicar melhor. A leitura está se tornando pesada em um fardo porque as pessoas querem fazer análises fonéticas antes que a criança compreenda como é o funcionamento da estrutura da língua. E aí ela fica repetindo fonemas sem sentido e ela começa a sofrer. Então aquela criança que vai pegar a palavrinha e vai ficar assim, ó, até escrevi uma palavra aqui para dar um exemplo para vocês. Você pode trabalhar muito com papel, pincel atômico e tesoura, tá? Isso aqui é super simples e a gente faz e brinca e dá super certo. Então tem crianças que vão ler e aí elas ficam assim, ó, lá. Mais ou menos assim. Aí você pergunta pra ela, o que tá escrito? Ela, não sei o que tá escrito. Por quê? Porque não tem sentido nenhum. É uma aprendizagem fragmentada. Eu tenho que ficar emitindo alguns sons e eu não sei pra que eu tenho que fazer isso, tá? Então, antes de chegar nos sons, eu não estou dizendo que nós não temos que fazer análise de sons. Presta atenção. O som é essencial para aprender a ler e a escrever, mas no momento certo. No momento certo. Então, vamos primeiro brincar? E aí eu tenho toda a proposta dentro do curso de alfabetização quântica, né? Da gente fazer uma leitura de nomes que tragam uma relação afetiva para mim. As crianças amam trabalhar com nomes de pessoas que elas têm uma relação, que são pessoas importantes na vida dela. Por isso que nós começamos no núcleo familiar dessa criança. E aí você vai brincar de diversas maneiras e ela vai olhar e vai saber, aqui está escrito Camila, é o nome da minha mamãe. Então ela sabe que aqui é o nome da mamãe. E aí você começa a brincar com esse nome da mamãe de diferentes formas, para ela
preencher alguns questionamentos que ela tem sobre a leitura e escrita, tá? Então vamos lá. Eita, esse vídeo tá ficando grande. Vamos lá, vou dar só algumas dicas para vocês. Você começa a brincar com ela, com todas essas situações que a gente faz de leitura e de escrita no sistema tradicional, a gente vai trazer para cá, mas com esse conforto de que ela já sabe qual é a palavra. Então aqui eu posso perguntar para ela, por exemplo, se eu tirar essa letra aqui, vai ficar escrito o nome da mamãe? Vai ficar escrito Camila? E você começa a investigar o que a criança está pensando. Algumas respondem, sim, vai ficar escrito Camila, outras não. E se eu tirar essa? E se eu mudar essa de lugar? Aí você pega letrinhas móveis, joga na mesa e fala, arruma as letras igual o nome da mamãe. Deixa ela arrumar as letras igual o nome da mamãe. Depois você vai cortar essa palavrinha em sílabas. Eita, quantas vezes a gente abre a boca para falar o nome da mamãe? Vamos ver? Olha só, Camila. Vamos fazer junto comigo? Vamos bater palma? Camila. O nome da mamãe tem 3 pedaços quando a gente fala. Aí você vai estar mostrando para ela a diferença da fala para a escrita. Tem 3 pedacinhos quando a gente fala. E você, então eu vou cortar em 3 vezes. E você corta em 3 pedaços. Camila, vai brincar com esses pedacinhos. Brinca com ela o seguinte, ó, nós vamos falar dentro da nossa cabeça o nome Camila. Conseguiu falar dentro da cabeça? Agora nós vamos falar só o último pedaço em voz alta, hein? Os outros a gente vai falar dentro da cabeça. Lá. Estão vendo, gente? Que aí você vai dando significado. Que esse lá não é um lá que tá lá na cartilha. É um lá que tá dentro do nome da minha mamãe. E aí você vai preenchendo todos esses questionamentos que a criança tem sobre a leitura, sobre a escrita, a partir de análises e de brincadeiras diversas, que eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro para vocês, que a gente pode fazer sobre os nomes, sobre as palavras. Então, é isso, gente. Nosso vídeo ficou enorme hoje, mas eu espero que tenha contribuído com você. Então, sente-se com seu filho de maneira leve, sem ansiedade. Lide, trabalhe melhor com o erro, saia da formalidade da tarefa, vai brincar com palavras significativas para ela, vai trazer isso, sentido, significado, de uma maneira alegre, de uma maneira divertida. Quando ele aprender a ler, ele vai fazer assim, ó. Simplesmente ele vai se encantar com essa leitura e com essa escrita, saindo do sofrimento. Tá bom? Então é isso. Se dedique aí, junto com seu filho, estabeleça esse vínculo afetivo ainda mais próximo nesse momento precioso que é aprender a ler e a escrever, tá bom? Um abraço de luz e confiança quântica. Segue aí, acompanha o canal que eu vou trazer muitas dicas para vocês, tá bom?